Usando a biriba. Ó, já estamos no ar, pessoal. Bom dia, Ribeirão. Hoje. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Ares. Bom dia, Solimar. A gente já vai. Hoje nós estamos mais um programa aqui dos Os Curiosos, porque início de semana, sol. Pelo menos as notícias são que nós vamos ter um feriado prolongado com muito sol. E desejamos a vocês que sejam felizes aí, que nós estamos aí na mais uma data de comemorativa de independência do Brasil. E hoje nós temos a satisfação de que nós vamos entrevistar o nosso amigo Robson Miguel, atual secretário da Cultura de Ribeirão Pires. Tudo bem, Robson? O violão, como sempre, reverente, né, João? Tem que pular na frente e falar junto comigo. Estou muito feliz e sempre que a gente tem uma oportunidade como essa de dividir o que acontece na cultura, não só de Ribeirão, né? Do nosso país, é uma maravilha, um momento único, né? Então, obrigado pelo carinho desde já e também pela importância que vocês dão de valorização ao nosso trabalho, né? É isso aí. Deixa eu só encostar mais o microfone para você. Bem, Robson, a gente gostaria que seja muito conhecido na cidade, né? Você é conhecido no mundo, né? E a gente tem o prazer de ter você como residente em Ribeirão Pires aqui. Obrigado pelo carinho. Mas conta alguma coisa de você, né? Nós gostaríamos de conhecer mais o Robson, né? Então conta aí, como é que você chegou em Ribeirão? Bem, a minha história de amor incondicional com Ribeirão Pires, ela começou em 1985. Em 1985 eu tinha vindo de um tour na Europa, da terra da guitarra, Espanha, cheio de ilusão, né? Cheio de alegria, porque eu vim me formar em violão clássico e vim saber que o violão nasceu na Espanha, tocando para reis e rainhas e em castelos. Ou seja, enquanto no Brasil o violão naquela época era considerado um instrumento de pobre, de gente desocupada, de boêmio, que nada, na Europa sempre foi um instrumento de nobres. E eu então tive esse sonho, Edu. Eu disse, se eu me der bem aqui na Espanha, em vez de eu fazer o que muitos artistas fazem, abandonam o Brasil e ficam onde estão valorizando o seu trabalho, vou fazer diferença. Eu pretendo voltar para o Brasil, se eu me der bem aqui, e com dinheiro eu vou realizar um sonho. Homenagear Sua Majestade o violão. E aí eu vim nesse desejo de construir um castelo em homenagem à Sua Majestade o violão. Mas aonde construir esse castelo? Nessa época eu morava em Santo André. Alguém diria, Santo André, a cidade da indústria, cidade, né, 1985, né? As greves fervilhando, né, muitos comentários, tal, né? Eu, visitando Ribeirão Pires, me encantei com essa cidade. Uma cidade montanhosa, né? Cheia de florestas, belezas naturais, o ambiente ideal para construir um castelo, que os castelos da Europa são construídos em desfiladeiros, em pontos estratégicos de rios, locais que seriam passagens obrigatórias de gladiadores, de cruzadas, né? Todos eles são para guardar o povo. Então me apaixonei por Ribeirão aí. E nessa época eu tinha escola de música, né? Curson, vou ser breve, e tinha acabado de falecer o senhor Militão, pai de uma aluna minha, Eliette. E eles estavam colocando à venda 2 chácaras por uma mixaria. 340 mil cruzeiros, não chega a 40 mil as 2 chácaras. É bem na esquina de uma rua que chamava na época Manduri. Depois me homenagearam trocando para a Rua do Castelo, e a rua da esquina me homenagearam colocando Rua Violonista Garoto, né? Então, começou minha história de amor aí. Era uma encosta de pedra, vendida barata, porque não tinha área plana, que terminava num brejo.
13 anos depois eu vim saber que é a nascente mais distante da foz, represa Bírix, ou seja, é uma das nascentes onde começa o Ribeirão Pires, né? Aí eu falei, nossa, tem nascente, ideal fazer um lago, uma encosta de pedra, posso aproveitar as pedras. Aí entrei nessa empreitada louca de realizar esse sonho de homenagear Sua Majestade o Verão. 5 anos depois, terminei o castelo, ali com 2.056 metros de área construída, com túneis, calabouços, tudo que eu vi nos castelos que eu visitei, eu materializei ali, né? A ideia é que fosse um ponto turístico para a cidade. Até hoje eu não consegui ainda, estou lutando há 18 anos, esperando um dia transformar ele num ponto. Eu não fiz o castelo para me morar, tanto que eu tenho casa em Santo André, morava em Santo André. A minha ideia é que ele fosse um ponto turístico para contar a história dos reis, depois quem os reis encontraram aqui, que eram os índios, depois os negros, né? E o castelo ele tem essa riqueza histórica, cultural, né? Então assim começou minha história em Ribeirão. Quer dizer que hoje você tem um castelo em que quem quiser visitar está aberto à visita. Está aberto. Ou tem que agendar essas visitas? Precisaria agendar, precisaria entrar no site robsonmiguel.com.br e ali tem um Fale Conosco. Aí você pode agendar com o tempo, que vai conhecer o castelo inteiro, levam-se 2 horas e 15 minutos. Além do... Você tem lá... Além da visita, você tem algum tipo de... Algum restaurante lá dentro que recebe refeição? Não, na época eu comecei até mesmo com um trabalho forte de emplacamentos. Eram 6 placas grandes na Avenida Tibiriçá, na rodovia Tibiriçá, aí na Ponte Seca. Mas aí depois a gente sofreu um embate, né, na publicidade, porque a fiscalização da prefeitura na época mandou retirar todas as placas, porque a cidade se tornou participante da lei da cidade limpa, não poderia ter mais placas, né? Aí tirou as placas. Mas um grupo que queira... Pode, excursões, escolas. Só agendar. Mas você serve lá a refeição? 6 monitores. Não temos mais serviço de restaurante. Mas é só visita então, monitorada. Só visita, monitorada. Ah, legal. Eu pessoalmente não conheço ainda. Mas vou ter essa João? oportunidade, não conheço. Então somos dois, João, porque eu também não conheço ainda. Tendo aqui desde já o convite para toda a equipe aqui da nossa querida Rádio Pérola conhecer o castelo de Robson Miguel. O castelo ele tem túneis, calabouço, passagens secretas, buraco negro, 77 olhos ocultos, tem trono, ele tem calabouço, ele tem pelourinho, forca, máquinas de esticar pessoas, parte de festas. Ou seja, você visitando o castelo estaria fazendo uma viagem onde você é o artista. Você vai vivenciar a história. Você vai ouvir das torres, sobe da torre. Ouvir das torturas, você pode ficar preso no pelourinho. Falar do calabouço, você fica preso no calabouço. Prendeu o Regi é fortinho. Ele pra pôr ele no pelourinho é bom, hein? Aí algum tipo de evento lá, se alguém quiser fazer um aniversário, um casamento... Não, na verdade o castelo, ele não é... Não é voltado para esse tipo de evento. Não é voltado para esse tipo de evento. Na verdade, é minha residência. Namora 2 pessoas só. Eu e a minha esposa, né? Mas a gente abre para os fãs, amigos que queiram visitar. Então, o que nós temos é tours de escolas, né, que podem vir, se quiser, famílias que queiram passar o dia de rei e conhecer a nossa própria história em 3 páginas. Reis, índios e negros, né? Ah, legal. Eu tenho uma curiosidade, Elvis. Pois não, à vontade. Eu acho que... Eu já li a sua história, né? Que pela internet já nos conhecemos, a gente já fez alguns trabalhos juntos lá, né? Sim. Você acha que Ribeirão reconhece o Robson Miguel como artista? Nossa, essa acho que é a pergunta mais difícil que já me fizeram. A gente falar, ser egocêntrico ou falar bem de si mesmo não é muito legal, mas uma vez que me perguntou, né, eu vou ser o mais sincero possível, né? Eu acredito que eu sou mais conhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil.
Eu já estou aqui desde 1985, sempre divulgando a cidade, né? Já produzi inúmeros DVDs, né? Lancei DVDs produzidos em Ribeirão, amo Ribeirão Pires, eu lancei na Espanha, lancei na Suíça agora no meu tour recente, feito na Suíça. Eu lancei o DVD Amo Ribeirão, ou seja, aonde eu vou, minha bandeira é Ribeirão Pires, porque a cidade é a nossa casa, né? A gente tem que falar bem da nossa casa, tem que esconder a latinha, o pé do sofá quebrou, você põe a lata de Nescau lá, puxa a toalha para a visita não ver e só fala bem, né? Então eu não costumo assim falar mal da minha cidade, eu sempre elevo, né, os valores pequenos e grandes, né, da cidade, mas realmente eu acho que se a gente tivesse que reconhecer méritos, né, eu acredito que a cidade estaria assim um pouco a desejar, assim, em relação ao quanto já tem investido. Não gostaria que fizesse uma estátua em minha homenagem, eu gostaria que houvesse um reconhecimento justo, né? Por exemplo, eu dei o castelo de presente para a cidade. Eu achava que deveria ser um ponto que não só a política, o político como os cidadãos, né, deveriam acudir, né, porque é uma riqueza da nossa cidade, né? E eu aprendi nos países, até nas cidades de Campos do Jordão, que a maioria dos pontos turísticos não são da prefeitura. São os empresários que fazem um restaurante, todo mundo corre lá, frequenta. Outro faz uma pousada, todo mundo vai para lá, né, procuram dar um pouco mais de valor. Mas Ribeirão é uma cidade um pouco rara, né? O perfil do cidadão ribeirão-pirense. Eu investi muito em publicidade no Castelo. O Castelo teve no Jô Soares, já teve na Hebe, já teve no Fantástico, a produção do Geraldo Luiz já teve várias vezes. Mas eu vejo que os que se motivam em visitar o Castelo são mais pessoas de fora do que mesmo os da cidade, né? Para os da cidade ele passa um pouco assim meio que, tá ali uma hora eu vou, né? É que talvez não só o poder público, mas acho que o município em geral, ele não conhece, né? Ou realmente não dá um valor adequado para um ponto turístico, né? Eu falei para você que eu nunca fui no Castelo, mas já passei lá em frente, entrei na rua lá para verificar tudo. Realmente é fantástico. Obrigado. Mas eu perguntei mais pelo artista, né, Robson Miguel. O artista, então vou dizer sobre o artista também. Porque eu tenho um sentimento, né? Pô, você ganhou prêmios internacionais, considerado um dos maiores violinistas do mundo. Sim. E Ribeirão não aproveita esse valor que você tem. Na minha opinião, tá? Não é porque a gente tem uma amizade que a gente tá puxando o saco um do outro aqui, não. Eu acho o seguinte, eu acho que quando o artista ele tem um valor, ele tem que ser reconhecido. E, para mim, Ribeirão não reconhece. E não é só você, não. Nos tem outros pessoas que... Os mais diversos segmentos, né? Que tem esse dom, né, de ser artista, de levar o nome da cidade, inclusive, para fora. Eu acho que a gente não tem um reconhecimento adequado. Eu acho que Ribeirão deveria aprender com as cidades que tiveram seus artistas reconhecidos. Por exemplo, a cidade de Brotas era anônima. Até que então, Daniel, o cantor Daniel, depois da morte de João Paulo, ele teve mais visibilidade. E a cidade de Brotas soube aproveitar. Chamou Daniel e reconheceu ele como representante da cidade. E ele passou em vários lugares a Brotas, começou a cidade onde está o Daniel. Lá montaram uma fábrica de chapéu, Daniel, né? Camisetas, né? Botas. Ou seja, souberam aproveitar todo esse nicho de visibilidade que ele estaria dando, que se a prefeitura fosse pagar por essa abertura nas mídias, que o artista Dara não teria condições, ainda mais Brotas, uma cidade pequena. Então acho que Ribeirão poderia aprender com Brotas, com Três Corações, que era anônima, até que então Pelé subiu, pronto, Três Corações se tornou uma cidade conhecida, né? Tem restaurantes, tem tudo, em cima da figura do Pelé, né? Cachoeiro Itapemirim, quando o Roberto Carlos cantou Meu Pequeno Cachoeiro. Por que Cachoeiro? Porque ele nasceu lá. É mesmo, eu pensei que o Roberto Carlos era do Rio, pronto.
Cachoeira de Itapemirim soube aproveitar todo esse nicho de visibilidade, né? E eu esperava, assim, que essa visibilidade, que até então, anos atrás, eu dizia assim, eu tenho que ir embora logo, porque eu tenho que jantar em Ribeirão. Por que você vai tão longe? As pessoas ainda conhecem mais Ribeirão Preto que Ribeirão Pires, né? Tão próximo, que era uma cidade passada. Conhece-se mais Mauá e até Paranapiacaba, mas pulam Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Eu tentei mudar essa realidade. Ribeirão nas mídias, Ribeirão nos Jô Soares 5 vezes, Ribeirão no Fantástico, Ribeirão, aonde eu vou? Ribeirão, né? Shows de música eu fiz para a cidade, muitas canções para a cidade. Desde canções para crianças, né? Se eu tivesse que ser um rio, eu queria ser o Ribeirão. Ribeirão, Ribeirão. Se eu tivesse que ser um rio, eu queria ser o Ribeirão. Ribeirão, Ribeirão. Nascer em terra paulista, dançar em terra paulista, viver em terra paulista, da nascente ao Tietê. Ribeirão, meu Ribeirão. Se eu tivesse que ser o rio, queria ser o Ribeirão. Ribeirão, Ribeirão. Nós somos bem mais jovens, Ribeirão. Você é tão mais velho do que eu, mas teve a felicidade de beijar a minha cidade do dia em que ela nasceu. Mas teve a felicidade de beijar a minha cidade no dia em que ela nasceu. Ribeirão, Ribeirão, Ribeirão. Para crianças, né? Tem música para adultos também, só não né? Conhecia. Então, eu fiz, gravei muita coisa para distribuir para ver se entrava no programa dessas crianças, né? Apresentei para a secretária de Cultura nessa gestão de novo. Você poderia colocar as crianças para cantar algumas. Eu gravei também um showzão na praça, né? E eu termino com Ribeirão é verde, sim, sim, é a cidade verde, ai, ai. Ribeirão é verde, sim, sim, cidade verde. Verde que eu te quero verde, nas montanhas e nas gramas, verde em meio das neblinas da minha Ribeirão Pires verde. Ribeirão é verde, sim, sim, é a cidade verde, ai, ai. Ribeirão é verde, sim, sim, a cidade verde. Abraçando na cintura, vou com ela na varanda para ver os campos verdes da minha Ribeirão Pires verde. Ribeirão é verde, sim, sim, é a cidade verde, ai, ai. Ribeirão é verde, sim, sim, a cidade verde. Um dia vamos pintar as bandeiras e caminhos verdes, todas vão ficar protegendo os nossos ninhos verdes. Ribeirão é verde, sim, sim, é a cidade verde, ai, ai. Ribeirão é verde, sim, sim, é a cidade verde. Ribeirão é verde, sim, sim, é a cidade verde, ai, ai. Ribeirão é verde, sim, sim, é a cidade verde. Músicas assim alegres para. Aqui naqueles vídeos que fazem de Ribeirão tem essa música. Sim, porque há algum clipe, né? Não, clipe, mas, pô, né? Tá aí feito, ó. Tá pronto, né? Tem. Eu produzi um DVD recente, né? Com recursos próprios, chamado 12 Minutos. Ribeirão Pires em 12 Minutos. Quem quiser acessar, antes que você esqueça, né, no YouTube, coloque lá, Ribeirão Pires em 12 minutos, né? Ele traça o perfil do cidadão ribeirão-pirense, mostrando quando a cidade começou, fala do Pilar, fala quando os padres chegaram aqui, do Antônio Corrêa de Lemos, depois a família Pires, em 1716, né? 19 de março de 1914, foi a inauguração com Frei Pacífico da Capelinha do Pilar, né? Que era uma ermida, uma capela, não era uma igreja ainda, não tinha torre, a torre foi 101 anos depois. Eu falo dos imigrantes e termina com uma pecinha teatral, inclusive, está muito bonitinho. Já está com mais de 100 mil visualizações, talvez falta você
Dá uma olhada. Só no Pensar Ribeirão já está com 34 mil visualizações esse vídeo. Né? Legal, Ribeirão né? Pires em 12 minutos. São coisas assim para ajudar a cidade. Como você falou, né, que falta a cidade valorizar um pouco mais o artista que ama a cidade. Eu sou suspeito de falar, mas eu espero um dia ser contratado para tocar numa festa da cidade, que eu estou aqui desde 85. As poucas vezes que eu me apresentei, uma vez na festa do Pilar, tocando Ave Maria, né? Imitando 3 violões num só, né? E todo ano minha produção manda o release, já me ofereci até de graça para tocar, né? E dessa vez agora quase que não me deixaram tocar com o maestro João Carlos Martins, mandaram eu descer de lá. É verdade, é ridículo isso. Mas... Não, mas olha... não quiseram me anunciar, não me anunciaram não, é por isso verdade. que eu falo, né? Que... Tem uma resistência ridícula eu aí. fico triste não sei por porque, quê. além de você, que tem uma vida internacional, vários outros artistas em Ribeirão, né? Sim, filhos sim. de Ribeirão, inclusive, Sim. né? Que não são reconhecidos, simplesmente. É verdade. Mas, João, vou Vai ser falar reconhecido quando o cara morrer e põe numa rua. Aí Mas põe já no foi. Mas uma coisa que eu sinto na cidade é que os moradores de Ribeirão não reconhecem as coisas de Ribeirão. Eles às vezes reconhecem isso que você falou, depois que morre, ou depois que eles vão para fora de São Paulo, para fora de Ribeirão e veem as coisas lá fazendo sucesso, alguma coisa, aí eles vão lembrar, poxa. E aí eles começam a usar. Eu sinto um pouco isso, né? Não sei se... Você Pode falar. Você que roda nas cidades e em outros países também, isso acontece também em outros municípios, em outros lugares? Às vezes a cidade não percebeu o talento que tem dentro do próprio município e explorar isso? Olha, eu acredito que ser Ribeirão, acho que ela tinha que aprender a lição de casa nesse aspecto, né? Começar a prestar mais atenção, né, em seus próprios valores, não só artísticos, culturais, naturais, né? É tão triste a pessoa falar, Ribeirão não tem nada de turismo, isso aqui não tem nada de turismo, não tem nada aqui. Como se você ter, hoje em dia, o turismo ecológico, Eduardo, ele está movendo 15 bilhões de dólares anuais, né? Porque o europeu não vem mais aqui para querer ver a Avenida Paulista, isso aí já tem na Europa, ver a Quinta Avenida de Nova York, só quer ver natureza, represa, pousadas, né? Pesqueiros, ver um local verde que tem a qualidade de ar, de vida, lidar com as pessoas, ir numa Vila do Doce e ver quem são, como é que vive a cidade, enfim, a cidade de Bonito se orgulha de um simples rio que tem lá com os peixes. Para ver o Pirapitanga, você vai tomar banho com os peixes. Nossa, ali vem gente de outros países para ver uma cidadezinha de tão pequena, né? Se eu for começar a cidade de Socorro, tem só uma cachoeira, vai todo mundo para lá. Interessante. Ou seja, o povo frequenta a represa, tem ciúme, não joga lata, cuidado, né? Enfim, valoriza o que tem. Agora, quando nós falamos de valores artísticos, você tem toda a razão também, porque a gente vê o carinho que Santos tem com o Neymar, né? Caramba, né? Quando eu falei, eu não falei só. Venera ele, Pelé e outros, pois não. Eu não estava falando só da cultura, do turismo. Em termos gerais. Ribeirão, eu sinto um pouco disso daí. É isso, sim. Falar mal, né? A tendência de procurar defeitos e ignorar as virtudes, né? Eu não estou falando mal da minha própria cidade, eu estou falando agora uma verdade negativa sobre Ribeirão, né? Porque eu estou aqui desde 85. Não, uma coisa que eu me penitencio é o seguinte: eu conheço o Castelo fora do país e não conheço o teu. Eu então, acredito. eu acho Eu acredito, sim. é uma coisa que não. Agora, existe uma vertente bastante interessante na Europa, que já há muitos anos a Europa parou com esse negócio de homenagens póstumas. O que tem de praças, o que tem de monumentos feitos em homenagem a personalidades vivas, para que a família e ele mesmo sirva como incentivo de ver que houve o reconhecimento, houve a valorização do trabalho dele, né? Eu fiquei feliz quando vi que a Vila do Doce, alguém aprovou a construção daquela estátua
daquele aposentado da feitura segurando a plantinha, que até arrancaram a planta dele, né? Ali o velhinho onde ficam jogando ali. E é um personagem vivo ainda. Eu falei, olha aqui só, está começando a modificar isso, né? Eu também posso dizer que não devo ser mal agradecido quando na época do Gerson Constantino e do Saulo, né? Eles decidiram colocar a Rua do Castelo, né? Primeiro colocaram Rua do Castelo de Robson Miguel. Aí eu disse, não, tira o Robson Miguel, porque eu estou vivo ainda, né? Só a Rua do Castelo, tá bom. Aí nomearam a Rua do Castelo, né? Aproveitando que todo mundo perguntava, onde é que fica a Rua Manduri? Não sei, a Rua do Castelo. Ou seja, a Rua do Castelo tomou, virou referência, que chegou uma hora que os carteiros iam entregar uma carta, é na Rua do Castelo. Onde você mora? A Rua do Castelo. Aí se dobraram, né? Decidiram mudar o nome de Rua Manduri para a Rua do Castelo, né? Foi uma homenagem meio forçada, né? Mas eu não posso ser mal agradecido, não deixou de ser uma bela homenagem, né? Pode falar. Apesar, né, de a gente não explorar muito e não usar a cultura aqui na cidade como divulgação, nós temos bastante coisas na cidade, né? Temos. Em envolvimento cultural, tudo. Você chegou a trabalhar nessa área também junto com o município? Sim. Né, tá à frente da secretaria. O que Ribeirão Pires hoje desenvolve de trabalho hoje? Vamos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ribeirão Pires, quando eu fui convidado em 1º de novembro pelo prefeito Kiko para ocupar a pasta de cultura, eu fiquei feliz porque eu respiro cultura, né? Eu nunca fiz outra coisa da minha vida. Eu me formei em engenharia eletrônica na Faculdade Anchieta, mas nunca exerci a função. Sempre amei a cultura do meu país. E eu defino cultura como sendo quem fomos, quem somos hoje e o que temos a oferecer. Ribeirão, na área cultural, ela tem um staff altíssimo. E eu quero fazer aqui as palavras de um indígena chavante chamado Cereburã, que ele disse assim, ninguém respeita quem não conhece. Então o que falta a Ribeirão Pires é se conhecer e saber o valor cultural que ela tem. Então se nós formos comentar sobre cultura direcionada ao perfil do cidadão ribeirão-pirense, eu diria que o cidadão ribeirão-pirense, até mesmo como a antiga Santo André, antes da emancipação, é um povo que leva no DNA o primeiro DNA do povo paulistano brasileiro. Porque aqui foi fundado antes de São Paulo, quando o Ribeirão ainda era Santo André. Santo André foi fundado em 8 de abril de 1553, e foi daí que nasceu a primeira leva de paulistanos mamelucos, que foi da mistura do português João Ramalho com Bartira, filha do cacique Tibiriçá. Então, se pensar bem, todo cidadão ribeirão-pirense nascido aqui, ele tem no DNA um pouquinho do português João Ramalho, um pouquinho do índio Tibiriçá e sua filha Bartira, que foi daí que quando Martim Afonso Souza chegou em 1553, ele já encontrou aqui no Planalto Paulista João Ramalho com filhos e netos, ou seja, ali já estava constituída o primeiro DNA do povo mameluco, mistura de índio com português, e isso aqui na região que permeia o pé do Pilar, né? Que o Pilar ele não começou em 1714. Os documentos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Cúria também, ele declara que quando o padre Leonardo Nunes chegou em 1549, ele primeiro construiu a ruína do Abaré Bebé, lá em Peruíbe, depois foi ele que conheceu João Ramalho, subiu para o Planalto Paulista e construiu aqui uma pequena ermida em devoção a Santo Antônio. Então, já os próprios livros de Vanderlei Santos declaram isso, que a Igreja do Pilar começou com uma ermida de Santo Antônio em 1549, construída pelo Padre Bebé. Os índios da região de Mogi, Tupinambás, não estavam aceitando esse monte de portugueses virem para cá, atacaram a vila. Tomé de Souza mandou que abandonasse a vila e todos fossem juntar força com Anchieta e Nóbrega, lá onde estava Iapambuçu, que seria o pátio do colégio.
Aí nasce São Paulo já em 25 de janeiro de 1554. Então, dá licença, nós somos mais antigos do que a quarta maior metrópole do mundo. Só aí nós temos um banho de história para alavancar o turismo histórico-cultural, traçando o perfil do cidadão ribeirão-perense, que detém no seu DNA a primeira formação do povo paulistano mamelucos, misturado de brancos com índios, né? Então, aí depois, quando São Paulo foi fundado, já começou a vir muitos imigrantes já de fora para essa fundação, que já não constituía essa primeira leva de mamelucos, né? Então, nós temos uma moral aí histórica. Se falar da área não só histórica, se nós pensarmos bem, depois que teve a Confederação dos Tamoios, vou ser breve, a arma de fogo entrou forte, os tupinambás foram eliminados, os tamoios, e aí a vila que estava abandonada começou novamente a ser povoada, porque era uma trilha do Pilar muito antiga. Ainda o nome não era Pilar, era Piabiru, era uma trilha indígena. Inclusive, paralela tinha Apopemba. Etzá quer dizer olho, Apó quer dizer raiz, Pemba quer dizer chata, né? Onde não tinha rio, eles se orientavam por raízes que ficavam expostas. Etzá Apopemba. Por isso que a Sapopemba é toda, né, sinuosa, né, porque ela já foi uma trilha indígena. Termino. 1714 encontraram ouro justo ali, na Sapopemba, na 4ª divisão, no córrego Guaió, que quer dizer oca sobre o rio, né? Guaió, né? O é oca, né? Guá rio, né? Guaió. Aí Antônio Correia de Lemos veio tomar conta da administração dessa, e como devoto do Pilar, pegou a ermida Santo Antônio e reformou como uma capela do Pilar, sem a torre. 2 anos depois, 1716, chega a família Antônio Pires de Ávila, na região, o Ribeirão Piqueri, que era antigo, se torna Ribeirão Pires. Daí começa a vir a 1867, a linha de trem, os imigrantes de volta do Pilar passam pela linha de trem, aí vem italianos, vem espanhóis, vem judeus, aí pronto, nasce Ribeirão. Então Ribeirão é muito antiga. Nós temos aqui história dos imigrantes para contar, que vai de portugueses, indígenas, afros, italianos e até japoneses que vieram primeiro para cá para trabalhar na região Frutígera, que envolvia Santo André e Suzano, mas era a região de cá. Olarias, que construíram os casarões de Santos, que construiu a Estação do Brás, a Estação da Luz de São Paranapiacaba, tudo tirado daqui de Ribeirão Pires, que a barro daqui era muito bom para fazer telhas e olarias, né? Não para por aí a pedreira Santa Clara, responsável pela construção da Igreja da Sé. Saiu das pedras daqui, que desceu de Canoa, Tamanduateí. Olha, Ribeirão Pires de novo no cenário, construindo a Catedral da Sé e o calçamento de muitas ilhas de São Paulo. Enfim, se nós formos olhar turismo histórico, turismo de miscigenação de imigrantes, Ribeirão está na frente, até da própria São Paulo. E o cidadão ribeirão-perense ainda não descobriu o como ele é precioso no cenário cultural histórico. E aí vem turístico também, né? O turismo ecológico. Nós temos em Ribeirão 326 animais endêmicos, que só tem aqui, nativos daqui, né? Aquela viuvinha que fica, que é um pássaro parecido ao pardal, que fica ali andando, voando ali perto do jardim japonês, é endêmico daqui também. Nós temos aqui o tangará, que é o símbolo do Brasil, que é um pássaro que só ele já tem as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, nativo da região. Nós temos jacus, os jacus que vivem aqui, tucanos, ou seja, você tem que pagar para ver esses bichos no zoológico. Aqui você convive com eles, eles estão sinalizando que aqui tem qualidade de ar, de água e de vida. Ribeirão também é uma estância hidromineral, nós temos uma água de melhor qualidade, que é a própria água Minalba, Poá, e se nós formos analisar, nossa água tem 0 de coliformes fecais. Olha quanta riqueza que nós temos na área do meio ambiente, turismo ecológico, passeio náutico na represa Billings. Ribeirão é responsável pelo abastecimento da água de São Paulo, né? Isso acho que também vai um pouco da linha
do poder público, né? Sim, eu culpo o poder público. Hoje nós temos, né, tem escola de música, temos escola de teatro, várias, na parte de cultura, nós temos vários apoios que o governo dá aqui no município, incentivo, só que eles não contam a história da cidade, né? E nem nas escolas municipais, né? Eu acho que isso poderia repensar, né? Parabéns. Porque fica como uma ótima sugestão. Se tem um poder público que já patrocina alguns trabalhos de cultura, tem que falar sobre a história, de onde veio, né? A história, ela vai pautar quem somos, quem fomos, e aí quem seremos amanhã, né? Deixa eu só fazer uma colocação. Eu vou falar de comentários que me fazem, né? Pois não. Você conta muita história da região, né? Não só de Ribeirão, né? Região como um todo. Aí algumas pessoas comentaram, o Robson, ele viaja na maionese, aquela história que ele conta lá. Tem isso também. Como é que você vê isso? Né? Complementando, né? A base que você faz suas pesquisas, né? Sim. Como é que você faz essas pesquisas? Por exemplo, aquele caminho aqui, como é que chama? Que está no mapa aqui fora. Esse é o Peabiru? Peabiru. Sim. Alguém diz, nunca existiu. Exato, você não acredita. Então, só relata pra gente em rápidas palavras. Que bom. Eu gosto das perguntas polêmicas e de embate, porque minha personalidade é polêmica. Eu sou polêmico na forma de me vestir, na minha construção, né? Porque eu nasci num perfil extremamente espinhoso e polêmico. Eu nasci no mangue, catando caranguejo, e eu achava que eu era índio. Puro. Porque eu nasci no meio dos índios. Meu pai nasceu em Aracruz, em Oca também. Eu nasci em Oca, de parteiro. Aí, quando eu fui matriculado na escola, minha mãe colocava aquela xícara aqui na frente, raspava tudo e ficava a orelha bem diabando. Aí um moleque que foi, me deu um peteleque na orelha. Eu cheguei chorando em casa, mãe, o moleque me deu peteleque na orelha. Minha mãe é muito sábia. É viva ainda, 86 anos. Meu filho, olha no espelho. Vê se a orelha tá lá ou ela caiu. Não, tá aqui. Então, sinal que a tua orelha tá forte mesmo. Ela aguenta até peteleque e não cai. Mas ele me chamou de neguinho. Meu filho, então vai de novo lá no espelho. Vê se você é algum loiro de olho azul. Aí que eu vim ver que eu era uma mistura de negro com índio. Que eu não era índio puro. E eu me visto de negro, que eu levanto a bandeira afro. E na alma eu nasci no aldeamento indígena, falo tupi-guarani, fui educado pelos meus avós. Então é muito complicado você ser negro e dizer que é índio. Já começa o cara estranho, né? Esse cara com duas frentes aí. Tem alguma coisa espinhosa, né? Tem nada a ver. Aí depois o cara constrói um castelo, todo mundo vai num castelo, queria ver o rei, acha que vai encontrar um louro de olho azul, vê um negão. Um crioulo, que já é crioulo, porque Deus assim crioulo. Aí eu me apaixonei pela história do meu país quando eu fui morar na Europa. Porque eu fui atrás das origens do violão, né? Vim saber que o violão era um instrumento nobre, tocava para reis na Alemanha. E obras de Bach nessa época. Então, eu falei, nossa, o violão é um instrumento lindo. De repente, atrás de ver os castelos que o violão trabalhou, eu fui chegar no castelo de Segóvia e vi um cara falar assim, foi nessa sala que você está que Colombo tomou uma canseira de 4 horas porque a Espanha tinha expulsado os árabes e aí não deixavam mais fazer o caminho para as Índias, que é China, Japão, Coreia. E aí apareceu um grupo de estudantes da Escola de Sagres e disse, a Terra não é plana, é uma bola. Se eles estão certos, dá a volta na bola, chega na Índia sem passar pela África. Quando eu fui ver, eu estava ouvindo a história do meu país. Depois eu fui parar no Castelo de São Jorge, Sintra, Coimbra, e eu parei no Tejo, disseram, dali que saiu Cabral. Eu comecei a pegar amor pela minha história e fiz uma coletânea de instrumentos e documentos de fontes primárias. Eu só trabalho com fonte primária. E é o que eu vou te dizer de novo. Acho que a resposta do que você comentou, das pessoas dizem, ele viaja na maionese, ele fala coisa que não é, ele quer
tanto que Ribeirão sai do anonimato que ele até inventa a história. É aí que tá. Volta ao Cereburã. Ninguém respeita quem não conhece. Então, isso chama-se preconceito. A palavra pré quer dizer antes. Conceito você tem daquilo que você sabe. Então, preconceito é um julgamento prévio daquilo que você não conhece. Você vê o cara, aliás, esse cara é um tocador de violão barato aí, tá inventando história. A mais quando você for ver que esse cara é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que ele ocupa a cadeira de Teodoro Sampaio. Né? Teodoro Sampaio foi membro do nosso instituto entre 1900 e 1904. Ele que desenhou o primeiro mapa das capitanias de São Vicente. Tem gente que pensa que ele viveu em 1553, mas não, em 1901 a 1904. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é o mais antigo do Brasil. Porque ele foi fundado dia 1º de novembro de 1894. Lá sentou Rui Barbosa, Padre Antônio Feijó, o próprio Teodoro Sampaio. E documentos de fonte primária só tem lá na Cúria de São Paulo. Só que eu levei uma vantagem sobre os demais escritores e historiadores. Todos os que escreveram sobre o Brasil, vou falar sobre Ribeirão, com quase 30 anos atrás, entre eles Vanderlei dos Santos, Antônio Simões, Roberto Botassin, não são da era digital. Eles tinham que ficar 2, 3 dias lá folhando o livro, pedindo tirar fotocópia. Eu levei uma vantagem. Digitaram todos os documentos. Então você chega lá no instituto, assim de simples, João. Você digita assim, João Ramalho, João Ramalho, Jean Ramalho, João Ramalho, João Ramalho. Espera, clica. Onde tiver João Ramalho, você pega. Você coloca caminhos indígenas. Escreve Piqueri. Escreve Santo André da Borda do Campo. Escreve Bartira. Escreve Tibiriçá. Escreve Anchieta. Escreve Nóbrega. Ou você escreve Pilar. Você vai chegar aonde eu cheguei. Por isso eu escrevi esse livro, que está em todas as livrarias. Índios, uma história contada pelos verdadeiros donos do Brasil. E tudo com fonte primária. Esse livro hoje está na Uniesp, ele está na Unisantana, foi entregue para Dilma Rousseff no dia 23 de outubro. Eu estou mostrando aqui, né? E aí eu consigo provar por A mais B, ó, porque aqui só tem fontes primárias, cartas de Anchieta, cartas de Nóbrega, mapa de Teodoro Sampaio, e tudo coisas que não tinha tido acesso a esses historiadores, que eles eram da época ainda do papel literário, e hoje eu sou da era dos historiadores modernos. Eu tenho acesso à tecnologia e a todos os equipamentos, os documentos que já estão digitalizados. Né? Fotos antigas, fotos novas com mapa. Sim. Bem legal, bem interessante. E tudo de fonte primária. Então, quando eu falo que o Pilar ficava na trilha do Peapiru, né, do Piabiru, né, eu consigo provar por A mais B. Eu coloco até 5 referências das trilhas do Piabiru, de Aleixo Garcia, né, coloco aí do Cabeça de Vaca, coloco o próprio Martim Afonso de Souza, que esses bandeirantes, todos eles que fundaram cidades, eles não conheciam nada aqui, eles pegaram a trilha que já era dos índios mesmo, e foram só mudando os nomes. Por isso que muitas cidades... Né? Era uma referência para eles. Né? Por isso que muitas cidades hoje ainda mantêm nomes indígenas, Eduardo. Porque eles dependiam de guias indígenas para chegar no local. Se trocasse o nome, nem eles chegavam. Então, os meus livros, eu tenho 22 livros escritos, 19 DVDs, 27 CDs, 2 gravados na Alemanha, 4 gravados na Espanha, Suíça, Londres, né? E já meu nome já está em mais de 100 países, né? Eu sou um historiador também da era moderna e aprendi a correr atrás dos documentos por causa das minhas viagens atrás da história do violão, né? Começou assim. Obrigado. Esse livro é da editora Galeria das Letras. Ele está disponível também, dá para comprar na internet, tudo? Ele não está à disposição na internet ainda, porque a galeria continua vendendo. Ela quer disponibilizar. Sim, se puser lá, dá para comprar pelo galeria, site. Dá para comprar pela... Ele está também na Livraria Cultura, da Avenida Paulista. Ele já foi lançado lá. Na Livraria Martins Fontes também, que está na mesma Avenida Paulista. Todas as livrarias Saraiva tem o livro. Na Walmart também
ele está em todo o Brasil. Então dá para E a homenagem é feita à nossa cidade de Ribeirão Pires. Ele termina com a história da nossa cidade. Eu vi que tem a história da Igreja do Pilar aqui, tudo. Isso. Com foto antiga da Igreja do Pilar, um mapa, o caminho. Quer dizer que se... Alguma outra provocação, hein? É uma boa provocação, sim. Eu vou fazer outra provocação. Por favor. Quer dizer, se você fosse loirinho, olho azul, branquinho, seria diferente. Teria mais facilidade de ser ouvido nesse caso, a né? gente ainda é um país muito preconceituoso, né? Existe ainda. Inclusive, eu vou dizer uma coisa bem lógica. Eu sempre acostumei a lidar com preconceito, porque eu vivia na Espanha numa época que o preconceito pegava forte lá, né? Você já vai de um país de terceiro mundo para eles, né? Que eles acham que por vir de um país de terceiro mundo tem uma sabedoria inferior. Chega na terra do violão, querendo se meter a besta, tocar violão em terra de Paco de Lucia, em terra de Segóvia, né? Eles acham ser muita ousadia. Mas nessa ousadia eu consegui triunfar na terra do violão, né? Faturei o título de primeiro violonista no ranking mundial pelo Ciclo Guitarrístico Europeu de Madrid, né? Que é uma vitória que não tem como tirar e não tem como alguém dizer que foi um título comprado, né? Foi conquistado. Não, eles estão vendo o artista. É verdade, né? Não importa então, se a tua cor, a tua procedência, estão vendo o artista. Quer dizer, se você conquistou essa terra, quer dizer, você fez o caminho ao contrário, né? É inverso. Eles nos conquistaram e agora você vamos lá foi... para conquistar. Né? Mas você teve que mostrar o teu talento. Os caras lá não iam te reconhecer dessa maneira. Eu acredito que para Deus, né, só tem uma raça, né? Que é a raça humana. Independente de ser branco, negro ou índio, quem deveria ter preconceito seria o Criador, né? Aquele que quis fazer uns periquitos amarelos, outros azuis, outros brancos, e tudo é periquito. Fazer peixe vermelho, peixe azul, peixe branco, amarelo, né? E tudo é peixe. Ele quis fazer uns crioulos, né? Que já são crioulos, porque Deus assim crioulos. Quis fazer outros mais branquinhos, outros mais com olho japonês, outros mais indígena. Minha mulher é índia pura. E ela também vive o preconceito, ela fez a faculdade. E viu como foi difícil ela se formar em nutrição, né? Com os olhares, né, dizendo, mas você é índia, índia não pode tirar 9.2, né? Isso não pode. E ela fez gestão financeira aqui na FIRP, passou para o segundo ano, e prova que realmente a cor, né, não faz a pessoa, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver, mas você disse uma verdade, ainda vivemos uma época de muitos preconceitos, né? Nós ainda temos muita coisa. Muito que evoluir, Muita caminhar, né? Evolução. E vamos bombardear de pergunta. Não, mas Estamos a minha curiosidade era essa, entendeu? A gente às vezes ouve, né, falar muito de você, mas não como artista, né? Aquela pessoa lá, pô, mas ele faz história, é um negócio meio esquisito. Né? Sim. Eu acho que o reconhecimento, né? Eu não sou historiador, mas eu acho que você não está escrevendo aí simplesmente por escrever. Você foi pesquisar, você fez uma série de análises para você chegar e escrever um livro, ou com vários tanta livros, né? propriedade. Até porque eu não existia na época que a história aconteceu, né? Tudo que se escreve hoje da história antiga que você não viveu, você tem que tirar de algum documento. Então eu só escrevo história documentada. Nesse meu livro, que é um livro extremamente polêmico mesmo, eu já começo desconstruindo até a ideia de sermos chamados de brasileiros. Eu acredito que, não estou puxando para o lado do índio, mas aqui já tinha o nome de Pindorama antes, né? Nós deveríamos ser chamados de pindoramenses. Aí mas o cara quer mudar a história do Brasil, mas não, eu uso meus argumentos, e se a pessoa se despojar do preconceito e parar para ouvir, ela de repente pode me dar um pouco de razão, que se nós prestarmos bem atenção, brasileiro não é nome de nação. Japão, japoneses, alemão, alemães, Itália, italianos. Esses nomes são de nações. Agora, brasileiro é um título escravocrata, degradador do meio ambiente, que nem os próprios portugueses se permitiam se chamar de brasileiros. Eles diziam, eu sou colônia de Portugal, eu sou de português.
Agora, esses índios cortadores de pau-brasil são os brasileiros. Então, brasileiro é cortador de pau-brasil. Então, infelizmente, nós ainda somos identificados por uma profissão escravocrata, sangrenta, feia, e, ao mesmo tempo, degradatória no meio do meio ambiente. Uma época que a chamada é plantar, não cortar. E brasileiro, indiscutivelmente, é cortador de pau-brasil. Não paro aí. Porque toda palavra de cujo sufixo é eiro é sinônimo de profissões inferiores e não acadêmicas. Aí você vai ver uma lista: carvoeiro, pipoqueiro, lixeiro, sapateiro, até engenheiro. Né? Engenheiro, que é quem fazia máquina para o engenho, depois que ela se tornou uma profissão acadêmica, né? Com a matemática e tal. Mas nós vamos ver que todas as profissões terminadas com eiro, olha a diferença de jornaleiro para jornalista. As profissões nobres terminam com ista, né? Cientista, jornalista, radialista, né? São profissões acadêmicas, que a pessoa tem que ter acadêmica, tem que ter conhecimento literário, saber ler e escrever, não pode ser um analfabeto para ser um radialista, um jornalista. Então eu já abro meu discurso, de repente, tirando um pouco essa ideia eurocêntrica, né? De não mantermos ainda a ideia de que o Brasil foi descoberto, como se não tivesse papai, mamãe, história, língua própria aqui, né? Como se o Brasil começasse de 1500 para cá, né? Pelo contrário, né? O Brasil é um país que foi, na verdade, foi invadido, foi tomado dos indígenas na raça mesmo, na época das conquistas. Enfim, o que eu falo ali confirma algumas veracidades históricas e chama atenção para outras e desafia o leitor a desbancar o documento que eu coloco ali. Quando eu digo que o que tinha aqui na região, que esses nomes Paranapiacaba, Guapituba, Ipanema, Morumbi, Itaquera, Ipanema, não são nomes, são códigos de localização, eu falo com propriedade de conhecimento da língua, que já foi a língua geral do Brasil, né? Até 1750, o Guarani era a língua geral, até que o ignorante, chamado Marquês de Pombal, obrigou ela a ser falada dizendo ser língua de incultos. Mas se vocês soubessem a riqueza que tem nessa língua, o simples nome de um bicho esconde um complexo código que informa se o bicho voa, se cava buraco, se tem hábito diurno, se tem hábito noturno. Né? E esses nomes não são nomes, está informando o que tem ou o que tinha naquele lugar. O Brasil devia reconhecer-se não como sendo uma nação. Como eu já falei, nação é Japão, japonês, Itália, italiano. Para mim, um país que se forma de um caldeirão de nações que vêm para cá, veio italiano, veio português, veio espanhol, veio japonês, eu digo mais, o Brasil, para mim, ele é uma nova civilização. Ele é um povo novo, de pensamento novo, coração novo, ideias novas, onde o árabe é inimigo do americano lá, mas aqui os dois são irmãos, tem que se cumprimentar, nada de guerra aqui. É um país que busca paz, mas ainda não se auto-reconheceu como sendo uma nova civilização, porque ele se formou de índios, que misturaram-se com brancos, e mais tarde negros, que não pediram para vir, foram obrigados, né, foram sequestrados, e dessa mistura de branco, negro e índio, nem pensar em preconceito, que todo brasileiro é meio índio, misturado com branco ou com negro, né? É um DNA novo. Só vou dar uma pausinha que a gente vai entrar para os nossos apoiadores e já voltamos. Rádio Comunitária Pérola da Serra, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana. Bar e Lanches Transvaal, o ponto de encontro favorito de Ribeirão Pires. Lanches e petiscos mais gostosos de nossa cidade. Refeições à la carte, suculentas feijoadas às quartas e aos sábados. Bebidas das mais diferenciadas marcas. Músicas ao vivo às sextas e aos sábados, das 20 às 24 horas. Estamos localizados na Rua Cidade de Santos, número 11, centro de Ribeirão Pires. Telefone 4828-1624. 4828-1624. Eu falei, Bar e Lanches Transvaal, o seu ponto de encontro ideal. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo.
vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Colégio Jean Piaget, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parceria com o Sistema de Ensino Jean Piaget, o único que integra a tecnologia à altíssima qualidade de ensino. Acesse www.colegiojp.com.br e conheça. Na rua Ema Mortari, número 60, Centro Alto, Ribeirão Pires. Telefone 4823-6633. Colégio Jean Piaget, seu filho na escola ideal. Alô amigo, alô amiga, você quer adquirir o vestuário de primeira qualidade? Então visite a loja Moda Mania. Temos roupas masculinas e femininas, das melhores marcas pelos menores preços, com condições de pagamentos em até 8 vezes sem entrada e sem juros. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos localizados na Rua do Comércio 127, do Shopping do Ike, piso superior. Telefone 4823-6827. Moda Mania. Aqui, o sol brilha no som que você ouve. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Pérola da Serra, 87,5 MHz. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana, Ribeirão Pires, São Paulo. Conteto Serviços Contábeis, eficiência e bons serviços. Esta é a nossa filosofia de trabalho, que garantem uma boa assessoria para nossas empresas, atendendo sempre da melhor forma nossos clientes e proporcionando um serviço de alta qualidade e confiabilidade. Nosso endereço, Avenida Santo André 260, Centro Alto, Ribeirão Pires. Fone 4828-3366. Quer mudar o visual e ficar mais alegre? Então venha para o Salão Suzy Cabeleireiros, sempre oferecendo qualidade e o melhor preço. Temos escova, botox, hidratação, selamento e a linha profissional de shampoo e máscara para a durabilidade de sua progressiva e também cabelos loiros. Temos manicure, pedicure e maquiagem para festas e noivas, com qualidade e o melhor preço. Suzy Cabeleireiros, Rua Angelino Francisco Gianazzi, número 60, no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Telefone 4828-5275 ou celular 97379-8223. Você que gosta de se manter bem informado, não pode deixar de visitar a Banca Terminal Rodoviário, que há 28 anos, sob o comando do Davi, presta serviços além da venda de jornais e revistas, compra e venda de telecena vencida ou não, vendas de cartões telefônicos, recarga de celulares e continua sendo um ponto de referência de nossa cidade. Está localizada na Rua do Comércio, número 45, ao lado da Estação Rodoviária de Ribeirão Pires. Nosso telefone é 4827-6661. 4827-6661. Atenção, estamos comprando jornais velhos em bom estado, pagamos bem. Eu falei, Banca Terminal Rodoviário, crescendo junto com Ribeirão Pires. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Você quer um novo visual? Cabelos, barbas bem feitos com profissionais preparados para fazer de você uma nova pessoa. Estilos Cabeleireiro, um lugar aconchegante para você mudar seu visual. Estilos Cabeleireiros, aqui você encontra o profissional que você procura. Estilos Cabeleireiros, Avenida Francisco Monteiro, esquina com a Avenida Fortuna. Procurou beleza? Achou Estilos Cabeleireiro. Pérola FM. Pérola FM. Pérola FM. Essa é diferente. Rádio Pérola. Voltamos com os programas Os Curiosos Porquê, hoje com o Robson Miguel, contando um pouco da história aqui de Ribeirão Pires, trazendo algumas curiosidades e também falando um pouquinho de política, né? Então, hoje o Robson Miguel tá junto com a prefeitura, hoje junto com na Secretaria de Cultura, e vamos aproveitar para
para conhecer um pouco mais o trabalho que está desenvolvendo hoje. Legal. Né, na Secretaria de Cultura. Então, queria saber, Robson, né, você foi convidado, né, pelo prefeito a ocupar a secretaria. E Gabriel também, os dois. E eu gostaria que você comentasse sobre o trabalho que você está desenvolvendo, quais as dificuldades hoje no município de cultura, o que você tem encontrado, o que você faz na secretaria. Se você puder contar para os ouvintes. Bem, eu vou... às vezes, as pessoas que me conhecem, alguns me têm como uma pessoa de personalidade um pouco cortante, não diria cortante, é que a gente vive num mundo de tantas mentiras que você tem que falar mentira para agradar todos, virar amigo de todos, porque se você falar verdades, você vira inimigo de muita gente, porque as verdades não poderiam ser faladas. Então, às vezes, o meu discurso, não é que eu exagero na verdade, porque a verdade ela não é comedida, né? Ou é verdade ou é mentira, né? Então, quando é verdade, você prova, como está nos livros, documentos que eu uso ali, são documentos de fonte primária. Só se você disser que o que o Anchieta falou não é verdade, mas está tirado da carta dele na língua tupi-guarani ainda. Bom, vamos lá. Agora vamos falar da cultura de Ribeirão. Eu vou dizer que Ribeirão Pires, depois de eu relevar tanto os seus valores históricos, culturais, turísticos, meio ambiente, dizer que ela tem realmente o potencial para ser referência. Era por ser a cidade mais próxima da quarta maior metrópole do mundo. Eu fico triste de ver um fim de semana 15, 20 quilômetros na Anchieta congestionado, todo mundo levando dinheiro, indo buscar lazer lá no litoral, depois de ter nossa cidade aqui. E o turista, ele é uma inversão limpa, que ele vem, deixa o dinheiro e vai embora, ele não fica morando na cidade. E daí, o que isso tem a ver com a grade da cultura? Se eu tivesse algum poder político, alguém vai dizer, mas como assim, você não é um secretário? Eu diria que existe uma coisa que é o documento instituído, reconhecido pela lei, onde eu tenho esse documento de nomeação, está na cartilha, eu sou o secretário de Cultura da cidade de Ribeirão Pires, nomeado pela autoridade maior, que é o prefeito Kiko. Agora, uma coisa é ele me nomear, outra coisa é os demais aceitarem a nomeação, reconhecer e admitir e permitir que eu possa trabalhar no espaço na qual eu fui designado para ser. Isso aí já é outra coisa. É como um policial que tem a farda, tem a arma, vê o ladrão, mas ele não pode prender, não pode atirar, não pode fazer nada. Então, para que serve a arma? Para que serve a farda, né? Se aquilo garante o salário dele, mas na prática... Então, existe uma vertente que eu tenho que dizer aqui com todas as letras, que isso talvez possa custar até meu cargo de secretário, né? Mas já que foi feito, eu não vou mentir. Existe uma guerra ridícula de egos no meio de toda a política. Ribeirão Pires não é diferente. Há momentos que os interesses políticos e partidários falam mais alto do que o benefício a quem paga o imposto e quem elegeu o político lá. Minha história não é diferente. Eu poderia fazer muito mais por Ribeirão se deixassem eu fazer. As ações que a cultura faz, elas não são divulgadas, né? Existem vertentes contrárias que tentam apagar todo o histórico do que eu quero fazer na cidade. Não estou falando uma mentira, estou falando uma verdade negativa. Esse é um problema que o prefeito e o vice-prefeito deveriam resolver. Eles estão sabendo que eu sempre passo, né? Eu tenho uma visão trazida de país de primeiro mundo e que a cultura da nossa cidade, que é riquíssima, poderia estar sendo estendida a toda criança, jovem, adolescente, às faculdades, à história. O programa que eu fiz é copiado de país do primeiro mundo, tudo a custo zero para a cidade, mas eu não consigo implantar, porque, de repente, forças contrárias tentam apagar essa luz e impedem que sejam realizadas. Então, isso é um problema de começo de gestão, né? De repente, até daqui a mais 3 anos de caminhada, possa ser que os olhares, né, me vejam como uma pessoa do bem e uma pessoa que minhas intenções de colaborar é melhor. Eu me sinto mal
receber o salário de secretário e não poder ser o secretário. Meu sonho é um dia ser o secretário de cultura da cidade. Mas eu ainda não posso dizer que eu estou conseguindo ser. Estou lutando, todos os não projetos. consigo, estou tentando desenvolver os projetos. É uma pena, né? Porque... Mas isso não acontece só na secretaria e nem só em Ribeirão Pires, né? Eu acho que o ego, ele atrapalha muito o desenvolvimento das cidades e do nosso país também. Por que não tomar isso como um sentido mais amplo, né? E aqui em Ribeirão Pires, que é onde a gente vive, que as coisas estão mais perto, mais acessível, né? A gente percebe que muitas vezes há desencontros, né, de informação, e é uma pena. Isso só atrasa o nosso Quem perde é a desenvolvimento. cidade também, né? Quem perde é a cidade, né? É o povo. Eu fui colocado como secretário de Cultura, nomeado, eleito, Eduardo. Eu creio que não só para ser um fantoche, né? Fantoche assim, bom, essa pessoa tem um bom histórico, é embaixador do Mercosul, né? Fala 6 idiomas, tem uma experiência de outros países. Legal, nós temos agora um secretário de Cultura que não é jogador de futebol, não é só um tocador de violão. É uma pessoa culta, que viveu em países de primeiro mundo, não só viveu de visitar lá, não, eu convivi mesmo, gravei 2 CDs na Alemanha, gravei um DVD agora recente na Suíça, sou recebido com tapete vermelho, vocês vão ver isso no YouTube, olha lá. Coloca Robson Miguel Suíça, vamos ver como foi recebido da presidência de Suíça, Lugano, país do primeiro mundo, eles reconheceram os saberes, né? O conhecimento do meu país, né? O domínio do idioma, né? E me autorizarem gravar em 3 castelos, não é qualquer um que consegue isso, né? Então, humildemente, eu fico feliz. E eu gostaria de tudo isso que eu aprendi, que eu consegui, com a equipe de 246 funcionários, que assino a folha, 12 departamentos de cultura da cidade. Esses departamentos, eu deixo aqui meu gesto de protesto, deveria ser administrado por um secretário de cultura, porque é da cultura, por lei. Agora eu não posso usar a Vila do Doce, porque é uma ferramenta do turismo, aliás, está com turismo, mas não dá para promover a cultura. A tenda multicultural, o nome já diz, é um local para promover cultura, mas não está com a Secretaria de Cultura. Estranho. Não dá para entender. O Teatro Euclides Menato, para promover cultura, não está com a cultura, né? Está com a Secretaria de Educação, né? E o Teatro Arquimedes Ribeiro, para promover cultura, está com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Para mim, desculpa, está tudo errado. Estranho. É estranho. Ferramentas de cultura em outras secretarias. É né? como se de repente a pessoa aparecesse lá no meu gabinete e disse, eu vim trazer uma consulta de cardiologia procurando o secretário Robson Miguel porque eu estou com problema no coração. Eu vou dizer, mas peraí, mas você vê aqui, é porque eu estou sabendo que quem cuida do Departamento da Saúde Pública e destina os remédios e apresenta os médicos é a Secretaria de Cultura. Então há uma inversão, né? A escola de música está com a cultura também ou... Também não. Também eu não. assino a folha dos funcionários, mas eu nem posso entrar na escola de música, né? Então, existe um domínio ali com o Demetrios, né? Que alguns secretários não estão autorizados a me ouvir, né? Tem que ouvir outros secretários e eu não posso intervir na escola de música. É ridículo, eu sou maestro, sou um professor de música e não posso fazer nenhum projeto cultural na escola de música, porque, né, então, é um desabafo também. Você tocou no assunto que eu estou aqui com várias pessoas que fizeram perguntas sobre a escola de música. A escola de música nossa é uma potência. Nós temos todos os instrumentos de orquestra, fagote, contrafagote, exóticos. Pois não. E aí eu também fiquei com uma dúvida, porque eu estou vendo que eu passei por uma situação lá, né, na escola de música, e agora eu estou vendo que o negócio foi muito mais além. E você comentando agora me instigou a perguntar e sanar algumas curiosidades que eu tenho, né? E eu acho que de boa parte aqui, de 5 ouvintes aqui que estão comentando sobre a escola de música. Bom, primeiro, Ribeirão Pires tem orquestra sinfônica, tem grupo de música que apresenta, faz apresentação fora do município, alguma coisa grande que justifique
tem uma especialização de escola de música? Olha, nós temos aqui uma das melhores escolas de música que não perde nada para uma fundação das artes. Nós temos bons professores, temos aqui... Existe a necessidade de deixar que quem fala linguagens... Eu acho que a pessoa da cultura, ela tem uma linguagem ligada à cultura e à arte, concorda comigo? Sim. Por exemplo, eu sei entender o músico, porque eu sou músico. Eu sei entender o pintor, o bailarino, o dramaturgo, o teatrólogo, porque eu sou artista. E meus shows de música entra dança também. Eu já tenho trilhas sonoras de filme. Enfim, eu sou cultura. Então tem pessoas que não estão entendendo que eu falo a linguagem da cultura. Se eu fiz projetos particulares, sou fundador da Sinfônica de Santo André, sou fundador da Orquestra Caleim, da Espanha, pode ir lá no YouTube, eu regendo a orquestra com 208 músicos, sou maestro formado, tem arranjo escrito, eu mesmo escrevo, aqui é mais fácil reger do que escrever, eu escrevo e rejo a orquestra, com arranjos próprios. Eu acredito que nós temos ali uma big band, muito boa, com bons músicos, temos ali uma orquestra, temos um coral, e Ribeirão não sabe, porque ela se limita a ficar restrita dentro de uma escola, um outro programa para fazer fora, e eu acho que a cultura ela tem que ter como acesso a todos, é diferente da saúde. Saúde, hospital, você só vai lá quando você fica doente. Ninguém tem que ficar visitando o hospital se não está doente. Agora a cultura não, ela tem que ser, como foi dito bem nosso amigo Milton Nascimento. O artista tem que ir onde o povo está, a cultura tem que ter acesso a todos. Nós somos todos agentes de cultura, nós somos cultura. Compartilho. Né? Então eu sou contra isso. Eu fiz um programa para a formação de uma orquestra sinfônica de Santo André. O que tem de música, igreja, Assembleia de Deus, que não vive da música, mas toca bem. Toca só na igreja de domingo. O que tem de violinista na igreja cristã no Brasil, eu fui descobrir que Ribeirão tem 3 orquestras sinfônicas. É só chamar os músicos. E o que apareceu de músicos querendo participar de uma seleção para ingressar a custo zero e participar. E aí levamos essas orquestras para as escolas, ensaiar nos teatros de portas abertas para incentivar outras pessoas a virem estudar. No Festival de Chocolate, né? Deveria estar tocando a nossa orquestra. Nem precisaria trazer, com todo respeito, a orquestra do João Carlos Martins, que é meu amigo. Você pode olhar, coloca Robson Miguel João Carlos Martins, havia dando concerto com ele no Teatro Municipal de Santos. E para mim tocar com ele aqui foi um Deus me acuda. Ele ficou aqui na minha casa, no castelo com a gente, que nós somos amigos, e tentaram me impedir de tocar com ele, até isso. Eu só subi lá porque ele me chamou. Então eu fico indignado de ver essas frentes que tentam calar a cultura. E eu tô lá, desculpa eu ser tão ferrenho no meu discurso, eu não tô ali por um salário. Tô nada. Meu cachê, eu assino um recibo de 50 mil, 70 mil, eu não fico com todo esse dinheiro. Eu ganho 25 mil por cada show que eu faço. 20, 25 mil. Quando é em teatro, 10 mil. Palestras, eu ganho 7. Meu salário na prefeitura é R$ 3.662. Na folha está colocado 4.180. Ridículo. Eu não estou ali por um salário. Mas estou feliz. Eu estou ali porque eu não aceito que digam não à cultura do meu povo de Ribeirão. Não vou aceitar nunca. Quando eu não era secretário, eu já investia muito mais do que esse salário na cultura da minha cidade. Divulgando a minha cidade, indo para a mídia, levando a minha cidade, porque eu amo a minha cidade, meu amor é incondicional. E eu amo a cultura da minha cidade. Agora, eu achei que quando eu tivesse 12 departamentos na minha mão, por exemplo, a igreja do Pilar, atrás tem um palco do Pilar. Poderia ter fim de semana eventos ali também, nos bairros ali também. É uma ferramenta. Tem até da multicultural. Tem a rádio que eu coloquei para funcionar. A rádio, por 15 dias funcionou, mandaram suspender a rádio. A rádio que estava funcionando na praça. Então, eu deixo aqui meu gesto de indignação, né? Eu quero fazer a cultura. Eu estou falando aqui algumas verdades negativas, porque
O verdadeiro amigo é aquele que fala quando você está com mau hálito na boca, né? Aquele que fica aguentando mau cheiro e reclama quando de fora quer falar. Então eu posso falar, porque eu sou secretário de cultura, eu quero mais para a cultura no município. Eu não estou feliz com o pouco que eu estou fazendo. Mas é importante a gente comentar sobre o que não está dando certo, para a gente ver como trabalhar isso e fazer dar certo. Mudar a realidade, né? Mudar a realidade. Porque se a gente não souber hoje como anda, como que a gente vai propor melhorias? Né? Então eu acho que é importante, eu acho que não é só um ponto negativo, né? Hoje é um ponto negativo, mas se ele não for falado, ele vai se perpetuar. Mantém. Então o que a gente precisa fazer é ver como trabalhar. Eu vou contar o que aconteceu comigo, né? E agora eu fiquei assustado com um tanto de pergunta aqui que está indo no mesmo sentido. Quer dizer alguma delas, algumas perguntas? Vou falar da minha, e aí eu vou entrar no mérito da escola. Eu um tempo atrás eu fui na escola, porque abriu inscrição na escola de música, né? E eu falei assim, bom, eu vou tocar, vou ver como que funciona, que eu quero participar, quero aprender, né? Já tenho aula de cello, eu falei assim, bom, quero aperfeiçoar, quero... Né, você toca cello também? Não toco ainda, tô aprendendo. E eu fui para lá, né? Tenho um filho que tem na escola violino, e eu falei assim, bom, vamos lá, a gente vai ver o que precisa para você fazer aperfeiçoar o seu violino, e eu vou aprender a tocar o cello. Aí fomos lá, passei numa mesinha que tinha lá, né? Tem inscrição aberta. Tá. E como que funciona? Precisa preencher uma ficha, e tudo bem, e tem uma prova. E como que é a prova? Aí eu comecei a perguntar, a moça travou, né? Eu falei assim, bom, eu quero participar, como que faz? Daí ela me encaminhou para um que deve ser o Demétrio, não sei, né? Mas para alguém que estava numa outra sala e que coordenava toda a infraestrutura lá, né? E aí ele falou assim, precisa fazer uma prova e ter análise de currículo. Eu falei assim, tá. Ele falou assim, você já toca? Eu falei assim, não, quero aprender, né? Então para você não dá. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque aqui é para quem já toca, tem que ter um conhecimento que... Eu falei assim, então é quase uma especialização. Uhum. Não tá certo, para mim não vai servir. E eu acho que a boa parte de Ribeirão Pires também, não. Né? Daí, e o meu filho, que ele já tem uma noção de música, tudo, e que ele tem na escola, precisa passar por uma análise de currículo, né, partitura, não sei o que lá. Daí o meu filho, na escola, ele não tem um aprofundamento em partitura. Sim, é mais prático, né? Sim. É prático, né? Também não serve, né? Então, você passa por uma análise de currículo, né? E eu saí de lá com um sentimento meio estranho, para te falar a verdade, né? Porque eu falei assim, é uma escola municipal de música que deveria dar entrada para pessoas que não conhecem, poder dar a oportunidade de conhecer, né? Participar, aprender, incentivar. Incentivar. E aí, bom, pelo que eu estou vendo nas outras perguntas aqui, né? Não faz isso. Ele funciona mais ou menos como um aperfeiçoamento, uma especialização. Procura o candidato que já esteja pronto, né? Ou que já saiba, né? E aperfeiçoa ele. Com dinheiro público. Porque é de graça. É isso que eu né? E agora, é aí que eu vou. E agora eu estou vendo aqui que essa sensação que eu trouxe de lá, ela é compartilhada por mais gente, né? Então tem pergunta aqui, né? Pois é. Perguntando, uma delas é saber a estrutura lá, pelo que ela descreveu, é cara. Ela tem um custo caro. O prédio parece que tem um aluguel aqui que eu não sei se é real, mas me falaram, descreveram aqui, né? Que 19 mil. Tinha me falado 20 mil aqui, né? 19 mil reais. 19, 20 mil. Né? Daí tem uma folha de pagamento para 40 funcionários e tudo, né? E aí perguntou quantos concursados tem lá, porque uma das ouvintes aqui parece que quando abriu para fazer, tinha uma análise de currículo e ela, pelo que ela está descrevendo aqui, né? Ela também é bem capacitada. E não foi contemplada. E não foi contemplada e, segundo ela, entrou uma pessoa menos capacitada para o cargo. E ela queria saber como é que funciona a contratação dessas pessoas. Porque
ela falou que não teve concurso e passa por uma análise de currículo. E como que é feita essa análise de currículo hoje? Eu quero até parabenizar, né, a exposição, porque eu acho que o munícipe que paga seu imposto, ele tem que entender que ele é meu patrão. Você é o patrão do Demétrio, o patrão dos funcionários que estão lá, porque se nós estamos sendo beneficiados, se os músicos estão sendo pagos, os professores, se a estrutura está sendo paga, é com dinheiro do poder público. E esse dinheiro vem dos seus impostos. Então você tem todo o direito de reclamar, você tem todo o direito de protestar, concordar e discordar. Então eu vou responder você em 2 viés. Quando eu cheguei ali na prefeitura, não é que eu cheguei já querendo botar a casa em ordem, já acabar com tudo, não. Né? Talvez alguém teve essa leitura, né? Quando fui nomeado, eu fiz meus 150 primeiros dias de trabalho, e não chegar lá e dizer, o que eu vou fazer agora que eu sou secretário? Então procurei estudar o que acontecia dentro da escola de música. Hoje nós temos 1.300 alunos ali. E detectei algumas coisas que eu não concordo, não é contra a pessoa em si. Deixar bem claro, para que não haja um má direcionamento da minha postura. Mas eu nunca vou concordar com isso, pagar passagem, salário alto e hospedagem de professor que vem lá de Campinas, lá de Jundiaí, para vir dar aula aqui, depois de termos profissionais aqui na cidade, vou até citar nome, né, como César, tão qualificados, que já foram professores contratados da escola e por desentendimento com pessoas da direção, mandaram embora e tiraram o emprego da pessoa. Isso, sinceramente, a pessoa pode ficar brava comigo, chateada comigo, mas assim como eu tenho que suportar as verdades que acham de mim, e às vezes sendo verdade ou mentiras eu tenho que aguentar, né? Que quando é uma verdade mesmo, a gente tem que aguentar e melhorar. Agora, quando é mentira, a gente tem que ignorar e deixar para lá, né? Porque a pessoa ou é inveja ou alguma coisa. Então, eu acho que nós temos ali condições de substituir, porque é muito gasto trazer gente de longe depois de ter gente preparada na nossa cidade. Vamos cair de novo no nosso comentário primeiro. Ninguém respeita quem não conhece. E, de novo, Ribeirão Pires não reconhecendo seus valores. Nós temos aqui gente muito boa no violino, né? E não teria por que contratar pessoas de fora. A gente concursar. Temos aqui gente boa em outros instrumentos também, que eu acho que nessa hora viés de amizade, viés de interesses políticos, isso aí não deveria ter nada a ver com cultura. Cultura não é política. Eu não sou político. Eu sou um secretário de cultura, não sou político. E na outra pergunta aqui, né, outro comentário, né, a ouvinte falou que ela acha importante realmente ter, né, numa escola de música, pessoas que vêm de cidades diferentes. Que ela acha importante, que isso é bom para o aprendizado de cultura, tudo. Contudo, né, ela vai comentar aquilo que ela nunca viu nenhuma banda aqui na cidade, nenhuma orquestra, nenhuma apresentação. Né, ela desconhece que tem alguma coisa de apresentação atualmente, né? Aos sábados de manhã, a Big Band ensaia lá, né? Aos sábados à tarde também tem um ensaio do coral na própria escola. Mas eu acho apresentação. Que não, eu acho que deveria. Né? Daí ela faz a pergunta, né? O que você acha, né, de uma escola que vem muita gente de fora, né? Pessoas que deixam de pagar faculdades fora e vêm para cá porque é de graça. Então, ou seja, a pessoa tem poder aquisitivo, ela estava numa escola de música, saiu de lá, saiu de Santo André, tudo vem para cá, porque é de graça, né? E enquanto algumas pessoas que da cidade não conseguem fazer, né? E não tem nenhuma cobrança desse conteúdo que é dado para eles em prol do município, né? Que você acha, né, de que ela que escreve que ela não acha certo barrar pessoas de fora. E eu concordo com, né? com a... Mas... Ademar, nós vamos para os nossos apoios ou vamos direto? Tá. Obrigado. Você está certíssima. Desculpa. Eu tenho que dizer, com todas as palavras, né, ainda que isso
fere a mim mesmo, porque eu estou numa cadeira de poder, né? Mas não significa que porque eu estou ali, eu estou concordando com o que está acontecendo. Eu acho que se a escola é de Ribeirão, se a escola é paga com impostos da cidade de Ribeirão, ela teria obrigação de primeiro atender seus filhos. Primeiro dar oportunidade aos da casa. É como uma pessoa que ganha um salário, deixa os filhos fora da mesa e paga um banquete para os que vêm de fora. Não está certo. Eu acredito, na minha simples opinião, que não estou dizendo que tem que mandar embora todo mundo dentro da cidade. Se as vagas não são preenchidas, tudo bem. Mas, na minha opinião, depois que corre a notícia de cidades, como Santo André e São Bernardo, que tem poder aquisitivo maior, estrutura política maior, esses alunos deveriam se virar por lá. Estudar lá na Fundação das Artes, faz lá, mas não, ele não quer pagar uma escola cara. Alguns deles, que eu sei, estudando em escolas pagas, vieram prestar o concurso aqui, fizeram o teste e foram facilmente admitidos aqui. Que já tem algum conhecimento de música. De música adquirida numa cidade de fora. E aí faz o aperfeiçoamento aqui. E com dinheiro do munícipe daqui, nós estamos pagando. E é esse elemento mesmo, desculpa, não estou julgando, estou falando outra verdade negativa, é esse elemento que, por não ser da nossa cidade, quando ele se formar, ele vai sair levando a bandeira da cidade dele, que ele era de lá, de São Bernardo, que ele era de São Caetano, né? Ele não vai reconhecer, não vai porque... E é triste, né, Robson, porque a gente teve Não vai porque ele não é daqui, né? Nós tivemos a oportunidade aqui de fazer uma roda de conversa também com a Marta Roca, né? Marta Roca, autoridade, hein? E ela comentou da importância da música na criação das crianças. Sem dúvida. Né? E a gente tem aqui, né, uma parte da prefeitura que poderia ter um investimento direcionado a essas crianças, né? E hoje tem um caminho... Sem contar que se você dá para as crianças daqui de Ribeirão a oportunidade, você também está resolvendo um problema na área social, não só na área de cultura. Você às vezes pode pegar crianças de baixa renda que não têm condições de estarem numa escola e você tirar essas crianças dessa situação de baixa renda através da música. Por que elas não começam com isso, né? Ribeirão não vê isso. Não tem oportunidade, Eduardo. Não tem oportunidade porque a escola de música tem. Mas o foco é outro. E eu estou com a dúvida agora, né? Depois a gente vai ver se a gente consegue sanar essas dúvidas. Mas qual que é o foco hoje da escola de música que tem em Ribeirão? Se não é criança. Eu fui ver para minha filha, falaram que não tinha... Podemos convidar, tá? Então, já o convite é aberto aqui. Eu acho que a gente pode abrir essa discussão. O responsável pela escola de música, quiser vir aqui falar também. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? Eu acho que o problema não é só Ribeirão, o problema é nacional. Porque nós que somos aí acima de 50 anos, quando a gente estudava em escola pública, que não existia escola particular, certo? Escola particular foi uma invenção aí, que inventaram que era falha do sistema público e inventaram a escola particular. Na escola pública tinha música, teatro, filosofia. Então era uma escola completa. Hoje, corais, fanfarras. Né? Fanfarra, todas as escolas em Ribeirão, nós tínhamos aqui, por exemplo, nós vamos ter uma data cívica, 7 de setembro, e dia de aniversário de Ribeirão. Aqui a avenida, no centro de Ribeirão, todas as escolas se apresentavam. Tinha fanfarra. Existia inclusive uma disputa entre Felício e Lorita, e na época já tinha o externato. Sim, né? Externato. Então nós perdemos essa cultura, essa fase nós já passamos. E hoje a gente acha que o jovem ele está entrando nas drogas, não sei o quê, mas você não dá isso para ele. A música, a música, no meu ver, é um caminho, né, que é uma disciplina. A pessoa tem que ser bastante focada naquilo, né, desenvolvimento. Então acho que a gente também tem que lutar contra isso, contra a falta, né? Agora, se existe uma escola de música em Ribeirão e ela não está
eu ouço falar muito bem da escola. A escola, ela tem uma referência. Mas para quem? Mas eu acho que nós não podemos dormir em cima do saquinho de ouro, né? É uma referência, mas nós temos que evoluir cada vez melhor. Se tem falhas, temos que acertar, né? Mas vamos falar de uma coisa boa. No mesmo assunto nós estamos, né? No mesmo assunto. Dia 22. Não, mas deixa eu primeiro abrir aqui a... Atualizar. Nós temos o Robson é responsável aqui por um projeto, né? Segundo ele, né, ele vai explicar isso para nós agora, não existia nenhuma data no nosso país, nem fora também. Nem fora, aí já são as palavras dele, né? Ele conhece mais do que a gente. É uma data comemorativa a um instrumento musical. Então, olha, a importância do que ele fez, né? No dia 22 de setembro, depois eu vou passar a palavra para ele explicar, vai ter o Dia do Violão na música popular brasileira. É através de uma lei estadual, né? Só o Estado de São Paulo. É estadual. Por enquanto. Né? Lei 16.420 de 2017. E aqui nós, quem quiser participar, no dia 22/9, às 15 horas, no plenário José Bonifácio, que é lá na Assembleia Legislativa, que São fica Paulo. ali na Avenida Pedro Alves Cabral, que ali é do lado do Ibirapuera, né? Perto do obelisco lá como é que chama aquele obelisco enorme lá? Isso, é um obelisco feito em homenagem aos Martins, Mirajá e Drauzio Camargo, os três que tombaram na Então eu vou passar Revolução, né? a palavra para o Robson para ele fazer todos os comentários sobre esta data e como é que aconteceu isso. Bem, agora a primeira vez no mundo que um instrumento tem o seu dia. Por isso que eu digo, você nunca deve abrir mão dos seus sonhos. Em 2015 eu estava na Assembleia conversando com Carlos Gianazzi e eu comentei com ele, poxa vida, o violão é o instrumento mais popular do mundo. Ele está em todas as culturas. Para mim, ele não é só o instrumento mais popular do mundo, é o instrumento que mais de perto acompanha a evolução do homem. Que ele vem desde o arco pré-histórico, que os persas chamavam de seta. Aí daí veio cita, da seta citar, citara, guitara, até chegar na guitarra. Então ele é o instrumento que mais acompanha a evolução do homem. Eu falei, poxa, ninguém pensou em homenagear Sua Majestade o violão? Aí eu falei, vou apresentar esse projeto na Assembleia. Porém, acreditavam que não seria possível aprovar, porque o político quer coisa que dá voto, né? E violão não daria voto. Para minha surpresa, 94 deputados aprovaram o Dia do Violão. E o governador Geraldo Alckmin sancionou a lei. 16.420 é o Dia do Violão. Aí eu escolhi o dia 22 de setembro para homenagear o grande violonista Dilermando dos Reis, aquele que fez a gravação de Abismo de Rosas. Ele que deu aula para a filha do presidente Juscelino Kubitschek. Antes de Dilermando dos Reis, o violão era considerado um instrumento de malandro, de gente desocupada. E foi ele que fez as primeiras transcrições de chorinhos brasileiro, de obras populares, sambas, né, shots, baião. Então, ele nasceu no dia 22 de setembro. 22 de setembro, às 15 horas, eu espero você com a família, independente de tocar violão ou não. Nós vamos estar fazendo um programa muito bonito, um filme, curta-metragem de 12 minutos sobre a vida de Dilermando dos Reis, seguido com muito violão, muitos violonistas, todo mundo levando o instrumento, e nós vamos ter um fórum juntando professores, maestros e alunos para debaterem a importância da iniciação musical e a volta da implantação de músicas nas escolas
da Rede Municipal Estadual. Música para a meninada de volta, né? É a minha luta. É a música, ela é a arte de expressar os afetos da nossa alma, é a única arte para se sentir. A música é muito espiritual, né? A parte espiritual do homem é dirigida por 7 órgãos. 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e uma boca. São 7 que dirigem o homem, né? Deus tem uma grande simpatia pelo número 7. 7 são as cores do arco-íris, 7 os dias da semana, 7 um monte de coisa da Bíblia. E 7 são as notas musicais também. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E o homem também tem sua tricotomia, espírito, alma e corpo. A música tem melodia, harmonia e ritmo. E Deus tem espírito, tem também Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é uma relação entre os 7 de Deus e os 7 do homem. Então, a música, ela tem o poder de, quando o ritmo é bastante rico, ela vai mexer com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é ritmo, né? Batimento cardíaco. Nós andamos no compasso. Ou seja, o ritmo mexe com o corpo, a melodia mexe com o nosso espírito e a harmonia mexe com a nossa alma. Então, a música, ela une povos, une a família, faz amigos, né? Ela expressa a nossa linguagem universal como seres humanos que somos, né? E ela também consegue transmitir nossos sentimentos e espiritualidade e a nossa cultura. Quem ouve isso, olé! Espanha. Quem ouve isso, opa, Emirados Árabes. Quem ouve isso, nossos irmãos da Argentina. Quem ouve isso, dá para, através da música, identificar até o caráter, a personalidade e hábitos culturais das pessoas. Ou seja, a música, ela consegue traduzir os hábitos culturais dos povos, né? Muito obrigado. Fantástico. Muito bom. Vou falar um trecho de uma poesia aqui, você vai lembrar. Nada me fará sofrer, pois trago junto ao coração o bojo do meu violão, cantando. Nada me dá mais prazer, nem mesmo uma grande paixão, que o som das 7 cordas do meu violão tocando. Poxa, que bonito, hein? Rafael Rabelo. Certo, Rafael Rabelo. Beleza? Muito bem. A manhã muito feliz, de hoje, né? Enriquecedora. Eu agradeço o carinho. Eu notei que o nosso espaço nessas 2 horas, ela nos levou a dizer a essência de quem somos, seres humanos, formados de coisas boas, né? E coisas ruins. Notícias boas e notícias ruins. E eu quero que as pessoas entendam que, se na nossa administração citada aqui houve ou há erros, os erros também se tornam grandes acertos, quando com eles nós aprendemos alguma coisa, aprendemos que está errado, que precisaria alguma coisa mudar, alguma coisa melhorar, né? Então eu acho que a cidade de Ribeirão Pires não é a melhor. Não somos anjos, mas também não somos diabos, né? Então não somos os piores. Nós, sabendo onde está a falha, é o primeiro passo, né, Eduardo? Para corrigir, né? Pior quando está falhando e não está percebendo, acha que está tudo certo. Então, se você não percebeu
se existe alguma autoridade que está me ouvindo aqui, não importa que área da secretaria, e acredita que não houve verdade na minha explanação, ou acredita que o que está do jeito que está não precisa ser mudado, talvez é porque ele não adquiriu ainda a percepção do erro, né? É como o drogado, né? Que acha que o caminho é esse. Quanto mais droga fumar, melhor, né? Tá, ele acha que na razão dele está certo, né? Mas aí vem alguém de fora que vai esperar ele lá na frente, o pedido de socorro, dizer, tá vendo? Eu já sabia que lá atrás o caminho não era aquele. Então por que você não me avisou? Então, nós estamos fazendo aqui alguns brados de alerta, né, público, uma pérola da Serra, porque nós amamos essa pérola. Nós não abrimos mão do nosso amor, né, pela nossa cidade. E o veículo do rádio, ele é a nossa voz para chegar aqui e dizer, o calo está doendo aqui, tem que curar, né? Ou podemos mudar isso, podemos melhorar, né? Então são críticas construtivas que eu gostaria que quem ouviu a minha explanação recebesse numa carga de amor e carinho pela nossa cidade. E se você acha que existe maldade, se é que você crê em Deus, pergunte a Deus a meu respeito, que Ele vai dizer da sinceridade do meu coração e da boa intenção de querer não aceitar que digam não à cultura do povo de Ribeirão. Eu amo essa cidade incondicional, decidi construir minha vida, minha história aqui, e não preciso, independente de estar com o violão na mão, ou estar num cargo de poder ou não, eu vou continuar sempre lutando, né? Sofrendo, ganhando, perdendo, matando, morrendo pela cultura do meu país, né? Eu sou um amante do meu país, eu amo esse país aqui incondicional, então... Bem, hoje tivemos uma aula de história, né, João? Primeiro eu vou agradecer ao Robson, porque a gente já tinha intenção de trazê-lo aqui, e o dia que eu encontrei com ele, foi de imediato. Eu falei, precisamos te entrevistar. Ele já falou, vamos marcar data, já vamos fazer isso aí. Então eu agradeço a tua disposição aí, prontamente nos atendeu, mas ainda vai ter outras oportunidades. Mas ainda tem tempo, temos tempo ainda. Nosso programa não acabou, não. Tem mais pergunta aí? Agradecer os apoiadores nossos, né? Você esqueceu dos apoiadores. Não esqueci. Puxar a orelha dos apoiadores. Vamos precisar puxar as orelhas, né? Mas agradecer os apoiadores nossos, o Hospital Veterinário Nippon, o Açougue Alvorada, né? Agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, né? Com o Robson Miguel, e conhecer um pouco mais do trabalho, da história, né? E também das dificuldades que a gente tem hoje em dia no nosso município. E você, Edu? Eu queria ter uma pergunta pro Robson Miguel, já que é maestro, é músico, tá? Tem uma idade certa para a criança começar na música? Hoje em dia, como nós temos o YouTube, a gente se surpreende de ver crianças que nem saíram da fralda tocando piano, bateria, tocando violão, que até eu fico com vergonha de mim mesmo, dizendo, caramba, essas pessoas tocam muito mais do que eu, porque nessa idade eu não fazia o que eles estão fazendo. Ou seja, a música tem também a questão do dom, né? O dom não é tudo. Tanto que a habilidade, a agilidade dos dedos, a parte intelectual não tem nada a ver com dom. Tem que perder tempo mesmo estudando. Então, eu diria que a idade melhor é aquela quando a criança desperta nela mesmo o interesse de tocar o instrumento. Ela vai ter mais facilidade do que aquela vez que o pai impõe. Eu quero dar um piano pro meu filho, que meu sonho era tocar piano, já não consegui resolver. Ele vai resolver por mim. Então eu diria que a música, eu comecei a estudar violão com 9 anos. Mas com 7, 8 eu já estava, assim que os dentes da frente começaram a vir os dentes cisos, né? Eu já comecei a tocar primeiro trompete. Comecei com trompete. Depois que eu mudei para o violão. Agora, eu acredito que a criança, quando sabe já ler e escrever, ela tem mais facilidade. Eu tive escola há muitos anos,
a Curson, que era Cursos Robson, chegou a ter 857 alunos. Lá saiu Péricles, saiu Salgadinho, Marinho do Catinguelê, Marcinho do Soweto, os músicos da primeira leva da Sinfônica de Santo André. Eu fui delegado da Ordem dos Músicos do Brasil 6 anos, na época do Wilson Sandri, e paralelamente trabalhei como maestro da Bandeirantes, né? Com o Silvio Santos, ali era contratado tinha o Amilson Godoy, Adilson Godoy, que estava no Zimbo Trio, né? E também estava o maestro Zezinho, que foi o último que ficou com o pessoal do Silvio Santos. Trabalhei na Bandeirantes, muitos anos ali como maestro, fazendo a parte de registro de música, né? Enfim, e arranjos também. Então, aonde eu quero chegar? Eu acredito que, através da música em si, a gente consegue colocar a criança, de preferência, a partir do momento que ela possa saber ler e escrever. Embora existem métodos que você pode aprender a tocar teclado, violão, que aparece o solzinho, a faquinha para indicar o fá, né? O gatinho para indicar o minhal, depois vão substituindo os desenhozinhos por notas musicais e rapidamente a criança aprende, né? A tocar flauta, violão, qualquer instrumento, né? Então é isso. Eu tive uma curiosidade, né, sobre a sua pessoa. Como é que você adquiriu essa habilidade aí? Mas você nasceu já, né, com essa habilidade. Tocar o violão, batendo papo, né? Não, só bater papo. Não, de tocar com habilidade, não só conversando e tocando, mas como é que... Quantos anos de estudo? Bom, o pessoal acha que você já nasceu tocando. Que a mãe engoliu uma cadeira e um violão? Bem, eu acredito isso que eu estava comentando também, que é um dom de Deus também, né? Que eu, lógico, me formei em violão clássico, tocando obras de Bach, me formei no Conservatório São Caetano do Sul, que já não existe mais. Quem assinou meu diploma foi o professor João Batista Nobre, né? E descobri meu dom aí. Aí comecei a tocar violão clássico, me formei em violão clássico, e essas obras difíceis, né? Do programa. Quem sabe de violão clássico sabe do que eu estou falando, que é o que eu estou tocando. Né? Essas obras de último ano de violão, eu comi essas obras. Depois eu fui pegando uma habilidade tão grande. Quanto tempo por dia você gastava? Olha, quando eu comecei a estudar, eu tinha uma disciplina de treinar 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite, isso quando não passava, né? Depois foi virando um processo natural. Hoje eu já não treino assim tanto como antigamente. Como eu estou sempre com shows, né, viagens, então acaba mantendo o instrumento sempre com a mão em ordem, né? Não pode pegar muito peso, né? Bem, aí nesse dom eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade muito grande de tocar a música e ao mesmo tempo ir batendo papo, dando aula para 2, 3 alunos ao mesmo tempo. Aí uma vez brincando de dar aula para um aluno, eu estava tocando com uma música e disse para ele, pode ir tocando devagarinho aí a sua música, cantando baixinho, que como é uma música que eu já conheço, se você errar eu consigo perceber. Aí eu estava tocando uma música com um aluno ouvindo outra. Outro lá cantando, felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Aí eu, não, é Sol maior aí, isso é Sol maior, você fez Lá menor. E a saudade no meu peito ainda... Pegando a habilidade de tocar uma música e cantar outra, né? E hoje a gente pega obras difíceis, como você viu no conservatório, que o pessoal, para tocar em teatro, se alguém conversar, ele já erra, tira a concentração, né? A gente consegue ir tocando, como aquela que eu estava tocando 6º ano, né? O chorinho Odeon é bastante difícil, né? A gente consegue tocar um chorinho e ao mesmo tempo, se precisar cantar qualquer música, né? Ouviram do Ibiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Dá pra tocar uma música e cantar outra, né? Quando você faz os seus shows, né? Você tem algum preparo antes do show? Você não. Já...
Sinceramente, a tua não. habilidade já, a tua experiência já é grande. Até aqui Deus me ajudou, que meus shows são bastante abusados, né? Geralmente eu levo assim eu dou uma olhada assim na cara do público, né? Se eu vejo que tem muitas crianças, aí eu já entro com umas panteras cor-de-rosa, né? Se eu vejo que tem mais adultos, né? A gente manda um jazz. Se tem uma velharada, a gente entra já no chorinho, na bossa nova, né? Legal. Aí depois, a segunda parte, eu deixo o pessoal pedir a música. Então tem uns que pedem para tentar derrubar a gente mesmo. Né? Uns pedem algumas canções, né? Não dá para tocar se eu não conhecer a música, né? Mas se é uma música que a gente já conhece, né? Esse último mesmo show que eu tava dando, teve uma pessoa que, para bagunçar, falou assim: toca a Anitta! Aí. Acho que ele pensou que essas músicas não ia conseguir tirar no violão. Né? Você não tem ouvido absoluto? Tenho. Tem? Tenho, então, né? Pra você, isso, então. quando a pessoa toca perto de você alguma coisa... inclusive tem uma matéria nos Estados Unidos, vocês podem conferir, coloca assim no YouTube, tá em inglês e tem a tradução embaixo. Vejam só, o ouvido absoluto. Uma dessa parte estou em destaque ali, né? A Globo também fez uma matéria, Auto Esporte, o ouvido absoluto de Robson Miguel. Usaram meu ouvido para detectar sons do último modelo de carro, né, 2017, para ver onde estaria tendo alguns sons que pudesse provocar sonolência em quem dirige, né? Tá no YouTube, se você colocar aí. Não, mas eu também tenho ouvido dirigindo o carro. Agora fica 80 por hora. Já tem um Fá sustenido lá atrás, na roda direita traseira. Eu estou vindo desse lado aqui. Aí pararam o carro, foram ver. Era a lata que a fábrica corta no tampão do porta-mala, que estava transmitindo a nota Fá sustenida, né? Porque ali dentro é uma caixa, né? Que dava Fá sustenida, né? E o ouvido absoluto ele é isso. Antes de eu dar a nota, eu já tenho a nota no ouvido, né? Eu consigo fazer qualquer nota rápida e simultaneamente cantarolar ela, porque ela já tá. O carro lá fora dá pé, mi, né? Já... Que o meu ouvido é desabsoluto. Nem campainha para você tocar. O meu é absoluto. Eu identifico quando a minha mulher tá brava e quando eu sou. Mas parabéns, Robson. Agora nós temos mais uns 2, 3 minutos. Agora você fica à vontade aí. Com que música? Quiser passar seus contatos também para show. Tá a audiência no final do programa, aqueles que se mantiveram até o fim, né, ouvindo nossos depoimentos, né? Eu quero desejar meu site à disposição, né? www.robsonmiguel.com.br. Tem lá o Fale Conosco, são 27 CDs, DVDs. Espero vocês no dia 22 de setembro. Ó, saiu daqui de Ribeirão, hein? Primeira vez no mundo que o instrumento tem o seu dia. Se você colocar no YouTube Dia do Violão, você vai ver violonistas da Alemanha já divulgando, né, parabenizando, que são muito conhecidos lá. Tem um violonista, o melhor da Itália, Diego Salvetti, que postou uma música da minha autoria, que é o Hino ao Violão, né, ele tocando lá também, falando italiano, dizendo, olha, o Brasil tem o Dia do Violão, nós vamos fazer aqui também uma comemoração aqui na Itália do violão. E tem também da Espanha, né? Nos Estados Unidos, tem vários já começando a divulgar, né? Na imprensa internacional. Eu quero parabenizar todos que amaram esse instrumento como eu, né? Um amor também bonito, um instrumento bacana, né? Que é o violão. E dizer que Ribeirão está de parabéns, né? Porque o homenageado não sou eu, é o violão. É o Dia do Violão. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a audiência, e quero oferecer uma música a todos os ouvintes. Seria a música que eu queria apresentar para vocês, que eu diria ser mais que uma música, já seria um hino.
traduz quem somos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, aos que me entrevistaram, a toda a equipe da Rádio Pérola, né? Agradecer a audiência de todos vocês e ouvindo esses conceitos e preconceitos que fizeram parte desse programa, eu gostaria que você fizesse uma nova leitura e releitura da nossa cidade, que é um pedação do Brasil, e que você possa avaliar o que foi dito nesse programa e aproveitar para um novo recomeçar, porque recomeçar é uma palavra que jamais deve sair da vida de um cidadão ribeirão-perense que nasceu para ter vitórias. É isso aí, Robson. Novamente a gente agradece. Vamos ter outras oportunidades. Obrigado. Quando você precisar fazer a divulgação dos seus trabalhos, conte com a gente. Estamos no final. Quem está na mesa aí pra gente... O Ademar fugiu. Eu acho que nós ganhamos mais um tempo, não é isso? O Ademar fugiu. Nós estamos no ar ainda, estamos aqui aproveitando. Obrigado, Robson, pela presença hoje. Presente aqui para a rádio. Nossa, legal. Obrigado. Você já tem. E até semana que vem, né? Que nós vamos voltar aqui com mais um programa, Os Curiosos, por quê? E aproveitando, mandando um abraço para a esposa do Robson também, que ela faz parte da vida dele, sempre está acompanhando ele. Né? E agradecer por ter liberado ele na segunda, por estar aqui com a gente. E qualquer divulgação, Robson, do teu trabalho, algum trabalho da prefeitura, é só mandar para a gente que a gente está à disposição aqui para... Muito obrigado. E estamos abertos também, né, João, para qualquer pessoa da prefeitura que queira vir aqui conversar com a gente. Com certeza. Se quiser vir falar sobre a escola de música, estamos de portas abertas aqui, microfones abertos. Até o próprio prefeito. Até o próprio prefeito, se quiser vir. Estaremos, né? Está convidado. Estamos todos convidados. Né? Então, toda segunda-feira, né, das 10 ao meio-dia, né, o programa Curiosos Por Quê? Se alguém tiver alguma sugestão, quer que a gente traga alguém para ser entrevistado, fique à vontade. É só ligar para a rádio ou entrar no Face, né, que está no ar, e a gente estará aqui tentando trazer as pessoas que foram sugeridas. Então nós ainda estamos no ar. Estamos no ar. Agora na técnica, nosso amigo Regis. O multifuncional Regis. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Pérola da Serra, 87,5 MHz. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana. Ribeirão Pires, São Paulo. Conteto Serviços Contábeis, eficiência e bons serviços. Esta é a nossa filosofia de trabalho que garantem uma boa assessoria para nossas empresas, atendendo sempre da melhor forma nossos clientes e proporcionando um serviço de alta qualidade.